Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria aqui de gravar esse vídeo em ligeiro tempo e nesse momento falar sobre essa tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, ou a Bíblia, das Testemunhas de Jeová. Essa daqui é uma versão criada e adaptada pela Organização das Testemunhas de Jeová, com a finalidade de trazer apoio nas Sagradas Escrituras acerca de suas crenças. Parece difícil acreditar, mas é justamente isso que você ouviu. Essa versão aqui ela foi criada e adaptada para apoiar as crenças das Testemunhas de Jeová. Eu digo isso e vou provar durante o vídeo, certo? Por que é que eu digo? Quase que não saía. Por que é que eu digo que essa versão aqui é única e exclusiva das Testemunhas de Jeová? Porque existem adaptações aqui que você não vai encontrar em nenhuma outra Bíblia do universo. Em nenhuma parte do mundo você vai encontrar certas adaptações que existem nessa tradução aqui, certo? Uma das coisas que a gente encontra de cara, qualquer um que tem uma versão dessa das Sagradas Escrituras, das Testemunhas de Jeová, vai encontrar ou ver de cara, que essa versão aqui, eles colocaram o máximo que puderam aqui o nome Jeová, para poder associar essa versão aqui ao título que eles levam, de Testemunho de Jeová, ou que eles acreditam ser. E é interessante, que esse nome Jeová foi justamente criado pelos líderes católicos, do século XVI. Juntaram ali as vogais do nome Adonai com as consoantes ali do tetragrama e criaram ali o nome Jeová. E a partir do século XVI a gente se refere a Deus, o Pai, como Jeová. E as Testemunhas de Jeová parece que amaram essa ideia aí da Igreja Católica de fazer essa adaptação ou criar esse nome, certo? E somente a título de informação, é por isso que você jamais encontra em toda a Bíblia Sagrada, em especial no Novo Testamento, você nunca vai encontrar alguém expulsando demônio em nome de Jeová. É sempre em nome de Jesus. Não vai encontrar ninguém curando em nome de Jeová, sempre em nome de Jesus, porque esse nome de Jeová ele só surgiu ou apareceu no século XVI, certo? Através dos líderes católicos. Mas vamos lá ao que nos chama a atenção acerca dessa tradução aqui, criada pelas Testemunhas de Jeová. Eu vou ler um texto sagrado aqui, que é bastante conhecido por todos, que é em João capítulo 1, versículo 1. Isso aqui é a versão das Testemunhas de Jeová, só que essa Bíblia daqui, ela é a versão de 1967. Então, claro que de lá para cá, as Testemunhas de Jeová foram adaptando, ajustando as traduções, as crenças deles, até que se chegou à tradução atual, certo? Essa versão antiga das Testemunhas de Jeová, eles traduziram de certa forma correto, certo? João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então está mostrando aqui que a palavra, que é Cristo, claro, era o próprio Deus, ou é o próprio Deus, certo? Como eles discordam disso, se você pegar uma versão atualizada das Testemunhas de Jeová, ou dessa tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, não vai estar mais assim, porque o texto foi adaptado àquilo que eles acreditam ou creem, certo? Uma outra questão, e sobre essa eu gostaria inclusive de comentar um pouco, porque é uma situação bastante interessante, eu não vou poder deixar passar em branco, é a seguinte, em Hebreus capítulo 1 e versículo 6, que diz que Jesus Cristo ele é adorado pelos anjos por determinação do Pai. Nessa versão diz que e todos os anjos de Deus o adorem. Se você pegar a versão mais atualizada das Testemunhas de Jeová, eles arrancaram não apenas esse texto aqui, não apenas esse aqui adulteraram, mas todos os textos das Sagradas Escrituras em que Jesus era adorado por demônios, Jesus era adorado pelos homens, Jesus era adorado pelos anjos de luz, todas essas passagens foram tiradas, certo? Da tradução da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas e colocaram no lugar de adorado, homenageado. Aí você talvez me pergunta, mas por que as Testemunhas de Jeová tiraram as palavras adoração e colocaram homenagem quando essa adoração se referia ou se refere a Jesus? É simples, querido. Em Isaías capítulo 48, versículo 2, o Senhor Jeová, ele diz que a glória dele, ou seja, a adoração dele, ele não divide com ninguém.
E Jeová, ele é imutável, ele não muda não. Então, se ele disse que não dividia a adoração dele ou a glória dele com ninguém, é porque de fato ele não divide, certo? Então, não apenas desse texto, né, de Isaías 48, versículo 8, mas diversas outras passagens da Bíblia, a gente sabe que o Senhor Jeová, ele exige adoração única e exclusiva e ele não divide essa adoração com ninguém, até porque é o seguinte, quando a gente adora um ser, certo, uma criatura, a gente está dizendo que ela é o nosso Deus. Por que é que a gente, cristão, só adora Jeová, certo? Nós adoramos somente a Ele porque cremos que Ele é o nosso Deus, certo? Nós adoramos a Deus porque nós temos Ele como nosso Deus, certo? Ele não tem apenas o título, Ele é Deus verdadeiramente. Então, quando as Sagradas Escrituras mostram homens, demônios e até anjos de luz adorando Jesus, isso aí é um fato, certo? Um fato irrefutável de que Cristo verdadeiramente é Deus. Aí uma testemunha de Jeová, por exemplo, se você mostrar ela, os apóstolos ou os homens adorando Jesus, talvez ela diga assim para você: ah, mas eles estavam adorando porque eram ignorantes, não sabiam que estavam cometendo erro. Só que existem dois detalhes interessantes aí. O primeiro é o seguinte, é que quem adorava Jesus eram os próprios apóstolos. E diferente de João, que foi adorar o anjo, e o anjo repreendeu João, diferente de Pedro, que foi ser adorado, e Pedro recusou aquela adoração ali e repreendeu, Jesus, quando era adorado, ele nunca rejeitava a adoração, porque de fato ele era Deus, certo? Então, a questão de Jesus ser adorado era um fato que estava dando dor de cabeça à organização deste Testemunho de Jeová, porque não tinha como eles negar que Jesus era Deus se Jesus era adorado por toda a criação que tinha um raciocínio, que é justamente os anjos, né? Caídos, os anjos de luz e os homens. Todos esses têm conhecimento acerca do bem e do mal, e mesmo assim adorava Jesus. Então, está aí, queridos, a explicação porque arrancaram as passagens que Jesus era adorado e colocaram ele sendo homenageado, porque esses textos sagrados provavam que ele era Deus. Agora vamos lá, outro detalhe aqui que a gente não poderia deixar de mencionar. Você que é testemunho de Jeová, seja sincero com você mesmo. Você já percebeu, você já notou que essa versão aqui, ela é igual a todas as Bíblias normais, todas as versões. Se você observar, você inclusive que é crente, essa Bíblia aqui é igual à nossa Bíblia, não tem diferença nenhuma. A única diferença é a seguinte, é que as adaptações que existem aqui são justamente dos textos que não tem como a organização distorcer. São textos que, como eu poderia dizer, é como se fosse um checkmate na heresia da organização das Testemunhas de Jeová. Não tem como eles distorcer, certo? São textos que provam que as doutrinas das Testemunhas de Jeová estão incorretas, estão erradas. Então, justamente estes textos é que foram deformados, mutilados, adaptados à crença das Testemunhas de Jeová. Por que eles mudaram o versículo 6, que dizia que Jesus era adorado? Por que eles não mudaram aqui qualquer outro versículo? Simples, porque era justamente o 6 que condenava a crença das Testemunhas de Jeová. Porque de todo esse livro de João aqui, ou melhor, de todo esse capítulo aqui de João, eles acharam de mutilar e transformar justamente o versículo 1 do capítulo 1 de João. Simples, porque era este versículo aqui que condenava as crenças deste testemunho de Jeová e provava que Cristo, de fato, ele é Deus, certo? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Você que não é testemunho de Jeová, é cristão, ore pelas testemunhas de Jeová. E você que é testemunho de Jeová, reflita. Será que essa versão aqui realmente ela não induz ao erro? Será que essa versão daqui realmente está usando de sinceridade? Por que tantas mudanças? Por que uma versão diferente da outra e mudando constantemente? A organização não se diz dirigida pelo Espírito Santo? O Espírito Santo, ou Deus, né? O Espírito de Deus, ele não muda. Deus é imutável. Então, se Deus estivesse guiando, com certeza não haveria mudança, porque a cada versão, por exemplo, a versão mais atualizada condena o que está escrito aqui. Porque se você for falar com a Testemunha de Jeová, ela vai dizer que a versão atual é que está correta acerca de João, capítulo 1, versículo 1, e vai dizer que essa versão aqui, está errada. E é essa versão que está nas Bíblias dos cristãos de modo geral, certo? Então, eles vão estar
condenando as versões passadas, certo? Mas que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, e é isso aí. Que Deus abençoe a todos.